Queria agradecer imensamente a presença dos professores Ricardo Lira e Gustavo Tepedino, que fizeram um esforço de agenda aqui para estar aqui conosco nesse último dia, sexta-feira, final de tarde. Estão contando aí com a disponibilidade de agenda deles, que se desdobraram para estar aqui conosco. E dizer que é uma alegria muito grande recebê-los aqui. Esse painel que encerra o nosso congresso é um painel muito importante, né, porque trata da questão da concretização dos princípios constitucionais, o papel da advocacia pública, e trata também do modo de defesa do Estado em juízo. Então, vou já, sem mais nenhuma demora, passar a palavra ao professor Gustavo Tepedino, que dispensa qualquer apresentação, mas é professor titular de Direito Civil da Faculdade de Direito da UERJ, da nossa UERJ, é doutor em Direito Civil pela Universidade de Camerino, na Itália, é professor visitante de uma série de universidades mundo afora, a Universidade del Molise, a Universidade de São Francisco, Poitiers, é pesquisador visitante do Max Planck, da Universidade de Stanford, na Califórnia. Enfim, os predicados do professor Tepedino nos deixariam aqui durante toda a tarde comentando. Então, serei breve, dizendo que foi meu professor de Direito Civil, então tenho enorme carinho por ele. Passar a palavra ao professor, sempre agradecendo em nome da Procuradoria pela sua presença. Essa casa está sempre de portas abertas. O professor Tepedino é membro da nossa banca de Direito Civil, do concurso de Procurador do Estado, e sempre atuante aqui junto com a parte acadêmica da PGE. Então, uma alegria muito grande recebê-lo. A palavra é sua, professor. Caríssimo amigo, professor Anderson Schreiber, em nome de quem, juntamente com a doutora Natalia, eu cumprimento todos os procuradores do Estado e agradeço profundamente o convite para estar aqui com vocês. Eu queria fazer uma saudação muito especial ao meu querido mestre e amigo, professor Ricardo Lira, professor emérito da nossa Faculdade de Direito, líder da nossa Faculdade de Direito da UERJ ainda hoje, e cumprimentá-lo, a ele, a dona Magali, e a quem eu quero dizer que é uma honra enorme estar aqui. Hoje são 3 gerações de professores aqui da nossa Faculdade de Direito da UERJ, seguindo a liderança do professor Ricardo Lira. O professor Ricardo Lira, para os mais jovens, ele realmente foi quem promoveu essa possível conciliação profunda de ser professor e ser advogado. Sempre foi um advogado ligado à OAB, a Procurador do Estado, e sempre professor. Isso é muito raro. Isso é muito raro. Normalmente as pessoas fazem opções mais para um lado ou para o outro, porque são profissões ciumentas, tanto a vida acadêmica quanto a vida profissional. E o professor Ricardo Lira sempre nos deu esse exemplo, e sempre nas lutas sociais, sempre coerente com esse clamor de justiça e idealismo que sempre o moveu. Então é uma honra, é uma alegria, um privilégio estar aqui nesse painel. Eu chamo a atenção para o meu tema, né, da concretização de valores constitucionais, e nesse papel do advogado, para lembrar a todos que a advocacia sempre na história brasileira, desde Rui Barbosa até os dias atuais, exerceu um papel fundamental de acordo com o momento político. Para falarmos da nossa história recente, durante a ditadura militar, dos anos 64 a 82, a OAB funcionou como um partido político. E o advogado funcionava, eram nossos ídolos na faculdade, vendo os advogados mais velhos que defendiam presos políticos através de um positivismo formalista exagerado. Muitas vezes um habeas corpus era concedido por conta de um equívoco na portaria lá do major, que não havia cumprido determinada regra. Então, o advogado se valia com inteligência, criatividade e, às vezes, o desespero de aspectos extremamente formalistas para a defesa dos direitos humanos. E, portanto, no momento de crise política, o advogado soube enfrentar com galardia e altivez esse momento da nossa história, atuando na defesa de direitos fundamentais. No momento da vida democrática, o advogado se transforma e
é preciso, em momentos de crise econômica, em momentos de transformação, ele possa atuar com o papel que tem hoje no judiciário, que é um ativismo muito intenso, com a legislação de cláusulas gerais, de maneira muito diversa daquela de períodos anteriores. E essa alteração do papel do advogado hoje, na medida em que atua com cláusulas gerais, com princípios e numa perspectiva muito menos positivista na defesa de direitos e de bens jurídicos, vão se formando com as novas tecnologias e com a nova realidade social, na medida em que isso ocorre, é preciso que o advogado, e eu falo isso muito para os jovens aqui presentes, atue como um baluarte, como um fator decisivo na preservação de valores éticos da sociedade, de princípios que nos unam com compromisso social, de alguma unidade, com valores com os quais a sociedade se identifique para que a nossa advocacia possa efetivamente contribuir para a superação de uma crise que, em última análise, é uma crise ética no Brasil. Tendo em vista essas circunstâncias do nosso painel, eu vou me limitar hoje a fazer alguns exemplos, ou trazer alguns exemplos de casos e de circunstâncias que revelam esse papel do advogado nesses momentos de transformação. O primeiro deles, que eu quero chamar a atenção, diz respeito a 1989. Assim que a Constituição da República foi emanada, nós tivemos uma apreensão por parte do ministro da Justiça, Saulo Ramos, em pleno Estado, portanto, democrático, com a Constituição da República, governo Sarney, que apreendeu o Pasquim. O Pasquim era um tabloide que funcionava um pouco como um jornal de crítica política ao sistema, e era um tabloide que vivia sempre com as dívidas próprias de um pequeno jornal, que tinha que comprar papel e, com esse dinheiro da venda no domingo, pagava as suas promissórias. E, simplesmente, na campanha eleitoral de 89, o candidato, então, a presidente da República, Paulo Maluf, declarou, num grupo, respondendo a uma pergunta acerca da violência contra as mulheres que se exacerbava no Brasil, ele disse assim: bom, estupra, mas pelo menos não mata, estupra, mas não mata, até que não é tão grave. E, ao dizer isso, o Pasquim colocou na página central do tabloide, que ocupava 2 páginas, na verdade, uma fotomontagem de um sujeito assim muito grande, forte, que estaria violentando o candidato, Paulo Maluf, e ele dizendo assim: estupra, mas não mata. E, imediatamente, o ministro da Justiça, se valendo de um dispositivo da lei da imprensa, apreendeu os jornais, num domingo. E a dúvida na segunda de manhã, no próprio domingo, na madrugada, o que cabia diante daquilo, porque estava se discutindo no Supremo o que seria a teoria da não recepção das normas inconstitucionais. Se discutia se a norma deveria ser revogada, e essa revogação demandaria um mandado de segurança ao Supremo, ou não. O Supremo rejeitaria, dizendo que o competente seria o STJ, porque, na verdade, seria uma norma já não recepcionada, sem base de validade constitucional e, portanto, sujeita à legislação, ao controle de legalidade. E foi isso que se optou por fazer. E nós entramos com esse mandado de segurança no STJ, o professor Nilo Batista e eu, evidentemente pro bono, né? E caiu no ministro Carlos Mário Veloso. E o ministro Carlos Mário Veloso, então, deu uma liminar satisfativa, muito bonita, em que, a rigor, revogava toda a parte ruim da lei de imprensa, porque a lei da imprensa ela é bifronte, ela tinha um lado bastante até contemporâneo e um lado inteiramente sujeita à crítica própria de um Estado ditatorial. Portanto, o que seria depois objeto de revogação 15 anos depois pelo Supremo Tribunal Federal já tinha sido banido pelo ministro Carlos Mário Veloso
na sua liminar. Eu vou chamar a atenção, porque eu acho muito bonito isso, e revela justamente esse papel da advocacia provocando o judiciário nos dias de hoje, com maior vigor, porque o judiciário hoje legisla, não é? E o judiciário legisla, os advogados têm um papel enorme, que é mais fácil pedir ao juiz do que um processo legislativo, às vezes, complicado para conseguir a legislação, a norma, e diz, então, afirma, então, ao final do seu belíssimo voto, o ministro Carlos Mário Veloso, reconhecendo que seria satisfativa a sua liminar, ele diz: dir-se-á que o deferimento da liminar pode resultar, em termos práticos, na concessão do writ, mas é possível afirmar-se, em contrapartida, que a não concessão da liminar resultará, em termos práticos, no indeferimento da ordem. Posta a questão nesses termos, impõe-se que seja concedida a liminar. A uma, porque é preferível errar em favor da liberdade do que contra esta, como bem acentuava na Corte Suprema Americana o juiz Frankfurter. A duas, porque, tendo em vista a iminência da garantia constitucional do mandado de segurança e o princípio da inexaustabilidade de qualquer lesão da apreciação do judiciário, permitir o juiz o perecimento da garantia e do direito individual seria tratar mal a Constituição. Certo que o juiz jamais poderá deslembrar-se de que a característica maior do judiciário é ser guardião da Constituição e dos direitos individuais. Vejam a visão do ministro Carlos Mário, naquela altura, já considerando que não é um desrespeito ao legislador fazer prevalecer o texto constitucional, no sentido de que a principal dever do legislador eleito pelo povo, porque muitas pessoas dizem, mas o juiz não foi eleito, ele tem que cumprir a lei e não fazer mais nada, ele tem que aplicar a lei e acabou, ele não tem outro papel. E ele dizia, é guardião da Constituição e dos direitos individuais antes de qualquer outra lei. Essa decisão devolveu Pasquim às bancas e, de certa maneira, revogou, num primeiro momento, a lei de imprensa. Quase 10 ou 15 anos depois, o Supremo teria a ocasião de revogar a lei da imprensa de maneira mais explícita, a não recepção, mas dita no Supremo pelo ministro Carlos Aires Brito, num belíssimo voto, que teria que ser banida a lei de imprensa. E em 2015, nessa perspectiva também evolutiva, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento de considerável repercussão, interpretou os artigos 20 e 21 do Código Civil, na ADI 4.815, de relatoria da ministra Carmen Lúcia, no sentido de declarar inexigível autorização prévia para a publicação de biografias. Foi uma decisão histórica e muito importante, na medida em que, a despeito das muitas teorias e controvérsias a esse respeito, o tratamento dado a biografias por parte de certos autores, ou pior, autores não, por certas pessoas famosas, ou pior, por pessoas que compravam os direitos dessas pessoas, era um tratamento patrimonial, proprietário. Muitas discussões acerca de autorização, ou todas as discussões que eu soube acerca da publicação ou não de biografias não autorizadas, diziam respeito a ser dono ou não da minha história, ser dono ou não de um patrimônio que eu poderia, de alguma maneira, negociar. Os casos mais famosos, como o caso do Garrincha e outros tantos, se resolveram através de um acordo com dinheiro, com transferência patrimonial para aquelas pessoas que até a véspera se sentiam ofendidas. E o Supremo Tribunal Federal, arriscando muito, inclusive a criação de injustiças pessoais, em alguns casos, que seriam sujeitos, evidentemente se sujeitariam à indenização, preferiu ser radical no sentido da liberação das biografias de pessoas famosas, no sentido de que essas biografias fazem parte da própria história da sociedade na qual vivem essas pessoas. Infeliz síntese do ministro Barroso, procurador do Estado, desta casa, a liberdade de expressão não é garantia de verdade ou de justiça, diz ele, ela é uma garantia da democracia. Defender a liberdade de expressão pode significar ter de conviver com a injustiça, até mesmo com a inverdade. Isso é especialmente válido para as pessoas públicas, como agentes públicos
ou artistas. E a ministra Carmen Lúcia, nessa mesma esteira, que foi relatora, afirma: o passado compõe o que a pessoa se torna, e a interpretação plural, advinda de variadas biografias, é o que pode levar gerações futuras a chegar à conclusão sobre o que ocorreu, porque e como se repetir, se positivo, ou evitar episódios negativos. Eu chamo atenção para esse aspecto, porque uma das grandes discussões que se tinha a esse respeito das biografias era justamente o fato de que, de alguma maneira, a intimidade das pessoas públicas estaria sendo exposta. E, a rigor, em termos práticos, o que se via é que muitas pessoas que negavam as biografias, não autorizavam, como era o caso do Roberto Carlos, acabavam tendo toda a sua vida difundida por piratas, por publicações quaisquer. E, por outro lado, as biografias sujeitas à autorização, né? Alguém disse, biografia autorizada eu não leio, né? Por esse fato, porque perde-se a certeza de que, efetivamente, representa a história tal qual a sociedade absorveu. Esse momento foi um momento importante nessa escalada do Supremo Tribunal para as garantias constitucionais e envolve já agora uma discussão na nossa sociedade atual de colisão de interesses, de colisão de princípios fundamentais. Um momento em que, justamente como eu dizia, com cláusulas gerais e com princípios, é preciso uma série de técnicas por parte do magistrado e com esforço do advogado de construção, no sentido de fazer prevalecer situações em que a sociedade, ou, em última análise, o judiciário, entenda que possam ser situações prevalentes no conflito com outras que também seriam, em tese, merecedoras de tutela, mas que sucumbem, no caso concreto, ou em certos cenários. No caso da biografia autorizada, é uma delas. O segundo momento que eu acho importante nessa consolidação da democracia é a explosão dos novos danos da responsabilidade civil. O professor Anderson Schreiber tem um belíssimo livro e vários textos acerca do que ele chama de erosão dos filtros da responsabilidade, especialmente a responsabilidade subjetiva, a responsabilidade tradicional do Nemin Lederer, que, de alguma maneira, fazia com que a atenção do estudioso ou do intérprete fosse voltada muito para a prática, o ato ilícito. E, nos dias de hoje, a atenção se volta para a vítima, se volta para a reparação, mesmo com os custos sociais altos, do que se chamou de indústria do dano moral, mesmo com os custos sociais altos trazidos por esse incremento de danos e de riscos, de uma potencialidade danosa que é própria da nossa sociedade tecnológica. Com tudo isso, nós temos a afirmação de novos danos, de uma evolução extraordinária na jurisprudência. O que no passado parecia que era uma visão sempre conservadora, no sentido do juiz ser conservador, no caso da responsabilidade civil acabou se tornando, ao contrário, digamos assim, um retrato de uma atuação jurisprudencial para além até do que o texto da lei, no sentido exatamente de ampliação da proteção das vítimas de danos injustos. E nessa ponte de abertura da responsabilidade civil, eu chamo a atenção para a justiça de transição, para as comissões da verdade, federal e estadual, que procuraram e procuram reparar danos causados no período ditatorial. Chama atenção para o fato de que a lei da Comissão da Anistia, o artigo 16 da Lei 10.559 de 2002, preceitua que os direitos expressos na lei da anistia, que propiciaram uma indenização administrativa a muitos que foram perseguidos pela ditadura, não excluiriam benefícios ou
outros pagamentos que tivessem fundamento diverso. A lei diz isso. Mas os nossos tribunais regionais, o nosso Tribunal Regional Federal, aqui na nossa região, tem sido extremamente avesso às indenizações. E tem sido uma luta enorme de muitos anistiados conseguirem afirmar uma indenização por todo o período e por todas as privações do período da ditadura. No momento, há uma ação interessantíssima que envolve a Panair do Brasil. A Panair do Brasil, para os jovens aqui presentes, foi uma companhia de aviação maior uma das maiores do mundo, era a maior da América Latina e entre as maiores do mundo, a Panair do Brasil. Não existia ainda sequer Varig. A Varig começou sendo uma companhia local de voos internos aqui no Brasil nos anos 60. E por conta da época da Segunda Guerra Mundial, em que os Estados Unidos, para criar pistas de pouso, não podia, ele próprio, Estados Unidos, se relacionar com o governo. Os governos teriam problemas até internacionais para isso. Acabou que a Panair, além do seu patrimônio como empresa de aviação, tinha vários aeroportos do Brasil afora, que eram aeroportos que adivinham desse aporte patrimonial da época da Segunda Guerra. Pois bem, a Panair era de um empresário brasileiro, que era o Celso da Rocha Miranda, que possuía também a Jaque Seguradora, possuía um patrimônio enorme. E ele era muito amigo do Juscelino Kubitschek. Ele tinha sido tesoureiro de campanha do Juscelino Kubitschek. Ele e Mário Simonsen. Não o Mário Henrique, mas Mário Simonsen. E o governo, em 64, estava com muito medo, após a ditadura, porque, em tese, haveria eleições gerais em 1965. E tinham medo que voltasse o Juscelino Kubitschek. Então, decidiram destruir os empresários amigos do Juscelino Kubitschek. E começaram a perseguir Celso da Rocha Miranda, não conseguiram encontrar nada e resolveram, então, destruir a Panair. E, num belo dia, em 2005, um decreto do Marechal Castelo Branco e do brigadeiro Eduardo Gomes, que era ministro da Aeronáutica, suspendeu por tempo indeterminado as autorizações administrativas para as linhas nacionais e internacionais exploradas pela Panair, e esse decreto não foi revogado até hoje. A suspensão se manteve sempre. Resultado, entrou-se com medidas judiciais, o Supremo foi ameaçado, o brigadeiro foi ao Supremo Tribunal Federal, teve com ministros, ameaçando, inclusive, de fechamento do próprio Supremo Tribunal Federal, se fosse revogado isso. Houve várias discussões que estão hoje documentadas pela Comissão da Verdade, e chegou um ponto que, inclusive, quando o Supremo acabou negando o mandato de segurança para voltar a funcionar a Panair, mas toda a fundamentação é favorável, o dispositivo é contrário, foi uma maneira de se deixar registrada essa injustiça. E o fato é que 6 mil funcionários ficaram desempregados, e até hoje eles têm associação de amigos da Panair, até hoje, família Panair, etc. e tal. E a Varig, naquele dia, o avião já estava pronto para embarcar, um para Frankfurt, outro para Paris, com pessoas já no galeão, e foram transferidos esses passageiros para um avião da Varig, que nunca tinha viajado para o exterior, e acabou que o voo saiu no outro dia, dessa maneira muito, digamos assim, autoritária e inexplicável até então. Tudo isso para dizer que hoje se tem uma ação na Justiça Federal em que se tenta demonstrar que a anistia e que, portanto, de alguma maneira, a violência, tortura, a violência política se dá também contra a empresa privada, contra o empresário, contra a atividade econômica, como uma forma de atingir todos os funcionários, atingir toda não só a pessoa do empresário, mas toda a comunidade a ele ligada.
essa matéria, esse assunto vai, evidentemente, se postergar, mas demonstra uma dentre muitas ações que existem na Justiça, com várias dificuldades técnicas, inclusive com conservadorismo no sentido de admitir reparação de dano quando já há anistia. Um outro aspecto muito interessante, então, mudando completamente para a sociedade hoje, que nós vivemos, em que nós temos novos bens, novas tecnologias, eu chamo atenção para o livro eletrônico, que recentemente o Supremo Tribunal Federal, num voto último que tinha sido pedido visto no ministro Toffoli, tem 15 dias, concluiu o julgamento do plenário no sentido de considerar que a imunidade tributária, que era a imunidade garantida ao papel e ao livro, se estende ao livro eletrônico. É uma decisão importantíssima, porque revela novos bens e revela que a proteção da imunidade constitucional deve ser funcionalizada. Ou seja, que o livro não é o seu continente, mas o seu conteúdo. Ou seja, que o que importa para a imunidade tributária é a garantia de liberdade de expressão, é a garantia de difusão de ideias, e não propriamente o papel, como uma proteção estrutural ou física. E essa decisão, portanto, uma construção da advocacia, construção dos novos tempos, já que nós vivemos hoje uma época em que cada vez mais o papel dá lugar, não é, a engenhos eletrônicos, e o Supremo, levado, portanto, pelo raciocínio jurídico dos advogados, Paulo construiu essa tese, ele deixou de confundir, porque antes o Supremo entendia que a imunidade deve ser sempre tratada restritivamente, que, portanto, comparava a extensão da imunidade tributária aos livros, comparava a hipótese de impressora, cartucho. O Supremo tinha algumas decisões dizendo assim, não, é como no caso do cartucho, não pode ser estendido, porque a imunidade tributária é uma imunidade que deve ser tratada restritivamente. E, dessa vez, o Supremo entendeu que não se tratava de extensão ou não, mas de compreensão do novo bem jurídico. E também a construção, portanto, jurisprudencial, construção por provocação da advocacia. Esse acordo é muito interessante, todos os ministros pronunciaram sobre ele, já está publicado, e foi o Sindicato Nacional dos Editores, juntamente com um advogado do Rio de Janeiro, que tinha uma biblioteca jurídica. Eu peço desculpas a ele, porque eu esqueci o nome aqui agora, do advogado, que tinha essa enciclopédia jurídica e ganhou, portanto, a causa, juntamente com sindicatos editores e tantos outros protagonistas que ingressaram também nesse feito. Ao lado dessa discussão em relação à função e, portanto, à hipótese de extensão da imunidade tributária, nessa perspectiva, eu chamo a atenção para algumas outras também, rapidamente, não quero me estender muito, mas que demonstram a sensibilidade judiciária em termos de estrutura e função das novas situações jurídicas. Uma delas diz respeito ao bem de família. Bem de família é um instituto interessante, porque existe no Brasil, que protege o bem, a casa onde mora o devedor, contra impenhorabilidade, tornando-a impenhorável, portanto. E a construção jurisprudencial para a defesa da moradia, da dignidade da pessoa humana, se deu de maneira um pouco sinuosa. Se valeu da lei que previa, na verdade, um gravame num certo imóvel para proteger pessoas casadas, ou solteiras, ou separadas. Então, houve uma extensão interessante que talvez pudesse ser atingida pelo Judiciário com argumentação direta à Constituição. Proteção do patrimônio mínimo, proteção da moradia. Talvez não precisasse se valer da Lei 1006, lá, da lei que era uma lei específica para isso. Mas, muito bem. Só que chegou um ponto em que algumas vezes você tem abusos. Você tem sujeito que mora num apartamento de 16 milhões de reais,
de 30 milhões de reais, e esses apartamentos são impenhoráveis. O STJ teve uma discussão grande sobre isso. Houve 2 votos vencidos, no caso de um apartamento muito luxuoso, do ministro Salomão e da ministra Galotti, que acabaram vencidos, e prevaleceu no STJ a impenhorabilidade tucur. Mas esse acordo é interessante porque mostra já uma discussão no STJ acerca, em certas hipóteses, que talvez pudesse proteger a pessoa de alguma forma compatível com essa sua necessidade de vida digna, mas sem sacrificar completamente o credor. Na mesma linha, temos a questão dos alimentos, porque alimentos são irrepetíveis. Verbas alimentares não se devolvem. E teve uma hipótese que chegou no STJ, o ministro Noronha foi o relator, em que houve uma ação rescisória. E, diante da ação rescisória, tinha que se entrar com repetição em face dos honorários advocatícios. Já vi que no painel anterior, honorários advocatícios gerou um certo desconforto aqui. Mas a verdade é que o ministro Noronha ponderou que essa repetibilidade não pode ser absoluta diante de uma rescisória, porque, evidentemente, nós estamos falando de alimentos, mas depende do caso concreto. Um caso enorme, um caso em que foi decidida a rescisória, então se discutiu nesse acórdão se essa irrepetibilidade é absoluta ou se, ao contrário, tem que ser examinado no caso concreto, em nome do princípio da razoabilidade. E eu achei bastante interessante, porque talvez o caminho para essas soluções, tornando, por exemplo, verba alimentar, não pode se considerar qualquer honorário advocatício como verba alimentar, pura e simplesmente, sem uma reflexão acerca do caso concreto, sobretudo diante de uma rescisória. Então, é algo a ser discutido, porque alguém acaba, evidentemente, sendo prejudicado. Então, é uma matéria que está hoje no STJ e também, para quem tiver interesse, é o RESP 1.549.836, Rio Grande do Sul, terceira turma. RESP 1.549.836, da terceira turma. Eu teria muitos outros casos, eu vou tentar rapidamente só chamar a atenção no caso tão conhecido, já muito discutido por todos, da igualdade das famílias homoafetivas. Por que eu chamo a atenção? Para se verificar, já que no nosso painel é concretização dos princípios constitucionais, o raciocínio da aplicação indireta. Porque, quando se levou essa matéria dos casamentos homoafetivos no Supremo, se levou com uma ação de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 132, afirmando-se que, pela igualdade, cada pessoa tem o direito de se organizar como quer, formar a família que quer, chamar de família o que quiser, e que isso não diz respeito ao Estado, portanto, excluir no conceito de família. E o Supremo Tribunal Federal acabou convertendo essa DPF em ADI 4.277, para considerar que era possível a união estável, e depois até se estendeu a verdadeiro casamento de pessoas do mesmo sexo, através de uma interpretação do artigo 1723 do Código Civil. Ou seja, a interpretação, o controle de constitucionalidade sem redução de texto do 1723 determinou que, através do 1723, que diz a união estável é protegida entre homem e mulher, devesse se estender a uniões homoafetivas. Notem a volta que se deu, porque o artigo 1723 é ipsilíteres o que diz o artigo 226, parágrafo 3º da Constituição. Então se diz o seguinte, olha, o artigo do Código Civil que repetiu a Constituição é inconstitucional, a menos que se interprete dessa maneira. Eu só estou fazendo esse exercício, porque esse assunto foi já aplaudido, discutido há muito tempo, para mostrar como nós fazemos uma gambiarra jurídica para aplicar a Constituição da República. Você podia dizer o seguinte, deixa o Código Civil, que ótimo ter casamento entre homem e mulher, agora, pelos princípios constitucionais, de igualdade, de privacidade, cada qual deve ter a orientação sexual que quiser na vida.
e ninguém deve interferir no recôndito da vida privada. Mas, então, nós temos uma vitória no sentido do progresso, mas notem que esforço, assim como bem de família, para se proteger direitos fundamentais. No caso do feto anencéfalo também, a DPF 54 foi uma discussão histórica. Hoje se discute também igualdade no caso da sucessão de cônjuge, de companheiro. Temos casos interessantíssimos, chama atenção para, especialmente, no caso da doação de sangue, que não se aceitava a doação de sangue quando o sujeito informava que era homossexual, e hoje se demonstra que há muitos outros processos, até de perguntas, sem ser discriminatórias, para retirar a pessoa do grupo de risco. Um grupo de risco não é por opção sexual, mas é pela forma de vida, pelo modelo de vida, que heterossexuais também que doam sangue, mas que têm vida promíscua, evidentemente podem gerar o mesmo grau de risco. Então, essa DI 5543 também ganhou grande importância no Supremo, e a pauta do Supremo está recheada de questões levadas pelos advogados para um tribunal que legisla. Eu não estou criticando o Supremo, estou dizendo a realidade. A gente vê discussão desde a maconha, o aborto e por aí vai. E que, portanto, aumenta muito o papel dos advogados e a sua responsabilidade, no sentido ético, especialmente da advocacia pública, que tem esse compromisso ético do procurador do Estado, do procurador do município, que é muito sério, especialmente quando se tem, hoje, no mundo atual, um poder do judiciário tão elevado. Eu chamo a atenção para esse aspecto e concluo dizendo isso, dizendo que o advogado ele tem que tentar se adaptar ao seu tempo. E o advogado tem se adaptado ao seu tempo. A advocacia, de uma maneira geral, e nós, de uma maneira geral, que defendemos interesses privados, não do interesse público, não é? Mas do interesse privado, nós defendemos os interesses dos nossos clientes a cada dia, e muitas vezes nós nos perdemos um pouco nesse dia a dia tão agitado, perdendo um pouco a noção da responsabilidade ética, porque quando se tem novos bens, novas funções, novas realidades e crise, especialmente ética, como vivemos no Brasil, é preciso que o advogado intervenha, defendendo com seriedade, com muito ímpeto o seu cliente, mas sabedor da sua responsabilidade para o futuro da sociedade. Eu chamo a atenção, hoje eu vendo um discurso bonito do Santiago sobre Rui Barbosa, o maior advogado brasileiro. Santiago qualificava Rui de criador e impetuoso, reformador social, símbolo de uma classe cheia de futuro, estadista do progresso. E chamava atenção para o papel do advogado no sentido de abrir caminhos, de sermos todos, de alguma maneira, estadistas do progresso. Muito obrigado.